Boa noite. Boa noite a todos. Vamos ficar de pé. Iniciar o culto dessa noite. Sejam bem-vindos a IBSU nessa noite. Você que acompanha de casa também, seja muito bem-vindo. O Senhor nos abençoe nessa noite. Que a gente possa juntos louvar o nome do nosso Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa semana que passou, porque o Senhor cuidou de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é conosco. Nós percebemos o Teu cuidado na sua vida, em cada detalhe, em nossas vidas, em cada detalhe, Senhor. Obrigado, Pai. Nós queremos te pedir nessa noite para que o Senhor nos santifique, o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós falhamos muito, mas a Tua graça vem até nós, nos resgata, nos redime. Obrigado por isso, Senhor. O Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor receba os louvores, serão aqui entoados, Pai. Que a gente possa louvar a Tua santidade, louvar o Teu senhorio, Pai, sobre nós, e que a gente possa aprender mais o Senhor, Pai. Nós precisamos aprender mais o Senhor. Nós só podemos nos encher se for da Tua palavra, Pai. Então, que o Senhor fale conosco e venha até nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos cantar juntos nessa noite, Jesus em Tua presença. Nós estamos reunidos para poder Te louvar. Vamos cantar. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui para Te louvar, Senhor. Queremos declarar juntos: Jesus em Tua presença. Vamos mais uma vez. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós
queremos também nessa noite cantar ao nosso Deus em espírito de oração. Sonda-me, Senhor. Nós queremos ser usados, Pai, da forma que o Senhor quer nos usar. Declare isso nessa noite, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor, para que você se coloque como instrumento nas mãos dEle. Amém? Vamos cantar isso nessa noite. Adore a Deus nessa noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece seu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer
da minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós queremos fazer essa oração nessa noite, Pai, aqui na Tua casa, junto com os nossos irmãos, declarando que só o Senhor pode transformar o nosso coração, Pai, declarando que nós queremos ser usados pelo Senhor, onde o Senhor precisar, Pai, e em prol do Teu reino. Em nome de Jesus, nos faz, Pai, pensar no Teu reino e ser usado no Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco nessa noite através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se sentar. Graça e paz, igreja. Maravilha. Nós estamos celebrando um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor. Ontem tivemos a despedida dos juniores do ano, lá na casa do Isalino, da Ellen. Foi um tempo precioso. Coral da igreja, ao mesmo tempo, no mesmo horário, estava cantando lá no Shopping Alameda. Hoje tivemos um café da manhã aqui maravilhoso. A qualidade era de hotel 5 estrelas, mas a comunhão, o amor, o carinho, realmente algo maravilhoso. O Noé quer participar do culto, gente. Estão podando o menino. E recebemos novos membros aqui de manhã. Então a gente está numa noite de celebração. A gente vem durante várias semanas comemorando, glorificando a Deus pelos 10 anos da Igreja Batista Sul. E hoje, o segundo final de semana de dezembro, é quando de fato a gente celebra a Deus pelo aniversário da igreja. Então hoje a gente vai glorificar a Deus de muitas formas e lembrar muitas coisas. Na entrada você recebeu ali um boletim especial que conta a história da igreja. Nossa irmã Dani preparou. A Dani está aí, pastor? Cadê a Dani? Pô, Dani, qual que era? Você, a Dani preparou ali para nós. Muito obrigado aí. Teve um trabalho tremendo, irmão. Você está vendo bonitinho aí? Essa irmã leu todas as atas da história da igreja. Então deu um trabalho tremendo. Muito obrigado aí pelo carinho. Fica aí o boletim para você depois ler e conhecer a história da igreja. E eu queria saber se tem alguém aqui conosco que está nos visitando pela primeira vez. Se é a sua primeira vez na IBSU, poderia levantar uma de suas mãos para a gente conhecer você? Deus abençoe a irmã aí atrás. Ô Júnior, sua mãe? Isso, prazer rever a irmã, maravilha, coisa boa, seja bem-vinda. Está aí o nosso amiguinho aí também, muito bem. Mais alguém aqui do lado? Deus abençoe aí atrás, sejam muito bem-vindos à nossa igreja, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Temos outras pessoas especiais aqui no nosso meio hoje, que não é a primeira vez que está aqui. Temos os irmãos da Igreja Batista da Vitória, pastor Hudson, mas a gente vai apresentá-los daqui a pouco com mais calma. E aí temos o Ricardo e a Ivani, que são queridos aqui da igreja, sempre que podem estão aqui conosco. Muito bom a gente ter vocês aqui. E pedir a Flavinha para ficar de pé aí, por favor. Galego, está aí, Flávio? Flávia, irmã da Zaira, essa irmã... Filha. Ô Zaira, a sua juventude, me perdoe, minha irmã. Flávia, filha da Zaira. Flávia, é membro fundadora também, Flávia, da IBSU? Se não estava na ata original, mas essa irmã aí liderou vários ministérios da igreja. Flávia é uma bênção aqui, casou com o Galego, que é uma bênção também, agora reside lá em Brasília. Surpresa boa ter você aqui nessa noite, tá bom? Gente, rapidamente, queria lembrar que sexta-feira a gente tem oração. Final do ano vai chegando, muitas coisas vão parando, mas a oração não para. Então, sexta-feira, de 7 às 8, a gente está sempre orando aqui pela manhã, tempo de oração, de intercessão. Todos são bem-vindos. Aos sábados, a gente tem um encontro dos relevantes, que é um encontro para adolescentes e jovens. E esse sábado é especial porque é o último do ano.
pastor Rafael está organizando uma confraternização, um tempo de comunhão, o tempo vai se estender. Então, se você é adolescente, jovem, tem um filho, quer enviá-lo aqui, conversa com o pastor Rafael, vai ter um pequeno valor, o pessoal vai ratear, então procure o pastor Rafael e ninguém fique sem vir por causa de questão financeira, tá? O pastor Rafael resolve esse problema facilmente, tá? E a gente quer também lembrar que domingo que vem, nós temos a EBD às 9, é uma EBD única, dezembro todo, temos a EBD 9 da manhã, 10 horas no culto, nós temos a apresentação da cantata das crianças. Então, você que tem filho, filha, até 12 anos, que vai participar da cantata, você precisa trazer o seu filho às 9 horas. Porque enquanto estiver acontecendo a EBD aqui, 9 horas no Ministério Infantil, haverá um ensaio geral para que às 10 no culto eles participem. O culto será normal, haverá pregação, exposição bíblica normalmente, mas nós teremos a participação das nossas crianças. Vamos ter almoço domingo que vem. A Dani, fica de pé aí para quem não conhece a Dani, dê o seu nome para ela, pode fazer o pagamento para que você reserve o seu almoço. Haverá também a possibilidade de você comprar marmitex, levar para sua casa se você não quiser ou não puder comer aqui com a gente. O número é limitado naturalmente, porque o nosso espaço não comporta todo mundo, então dê o seu nome e garanta a sua vaga nesse almoço, R$20. E 19 horas é um culto também especial, porque a gente vai ter a cantata dos adultos, cantata de Natal aqui da igreja, o nosso coral vai estar cantando, então vai ser um culto diferente. No lugar de termos os avisos, os louvores, nós vamos ouvir a cantata, adorando a Deus junto com o coro da igreja, e depois eu farei a exposição bíblica. Então também será um culto completo, com adoração, com o coral e a pregação da palavra de Deus. Geralmente, culto da cantata fica cheio, o telão vai ser colocado em cima, então quem chegar um pouquinho mais tarde, infelizmente, vai ter que assistir aqui em cima. Então chegue mais cedo para garantir o seu lugar, convide visitantes, é sempre uma boa oportunidade. O Natal, a mensagem do nascimento de Cristo, uma grande oportunidade para a gente convidar pessoas para estarem conosco. E aí eu quero que você se atente de antemão, dia 24 de dezembro é domingo, nós teremos pela manhã o culto normal, às 10 horas. À noite não haverá culto, porque todo mundo vai estar reunido em família. No dia 31, nós teremos o culto pela manhã, igualmente, naturalmente às 10, e o culto não vai ser às 19, o culto vai ser às 22 horas, então nós vamos ter o culto da virada. Nós queremos organizar aqui um jantar, como a gente sempre faz, para que depois do culto, você não vá embora só vendo os fogos de artifício pela janela do carro do Uber, mas que você fique aqui, a gente tem um tempo de comunhão, você possa celebrar e passar a ceia aqui também. Então, só para nós termos uma noção, aqui a gente talvez não tenha nem metade da igreja, mas para a gente ter uma ideia dos que aqui estão, se nós formos ter um jantar depois do culto da virada, cada um trazendo um prato, quem participaria? Levante aí a sua mão, para a gente ter uma ideia. Isso, tá bom. A gente vai passar uma lista, a gente precisa ter um quórum mínimo, para que não tenha aqui tantas poucas pessoas e o custo-benefício vai acabar não valendo a pena. A gente precisa de mais irmãos, então a gente vai verificar lá no grupo da igreja e ver essa possibilidade, e aí a gente comunica à igreja. Queria chamar aqui as crianças nesse momento, todas as crianças aqui à frente, por favor, a gente quer orar por vocês. Thalita, juniores também vai ensaiar? Crianças até 12 anos podem subir. Fez aniversário ontem? Quantos anos você fez? 5 anos. Está comemorando aniversário. A irmã está falando aqui que, na verdade, o aniversário dela é hoje. Que ontem foi só a festa, né? Tá bom. Vamos orar aqui, então, nesse momento, gente? Pelas crianças. Vamos orar pelo aniversariante do dia. Vem cá, aniversariante. Orar por você. Estenda sua mão para cá, queridos. Jesus, muito obrigado por essa princesinha aqui que está comemorando mais um aninho de vida.
abençoa a vida dela, que ela continue crescendo com Jesus. Muito obrigado por cada criança aqui, abençoa essas crianças, que hoje, Deus, elas possam aprender mais de Jesus e cresçam, Deus, sempre, não só em inteligência, em estatura, mas sobretudo na Tua presença e no Teu Espírito. Usa a vida dessas irmãs e irmãos que estarão com elas hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe vocês, podem ir lá, tá boa, Pietra, pode levar lá o Lucas não, Pedro. Como vocês vêm acompanhando, por causa dos 10 anos do aniversário da igreja, foram feitos 10 vídeos em celebração e contando a história da Ibisu na ótica de mais de 10 famílias da igreja. Então hoje nós vamos assistir o último vídeo da série, é um vídeo muito especial. Eu queria convidar você a assistir esse vídeo conosco e conhecer um pouquinho mais da história da Ibisu. O mês era setembro de 2012, eu era membro, juntamente com a minha família, na Igreja Batista da Vitória, o pastor Biratã, casado com a aluna que é prima da Adriana. E nós estávamos cooperando com aquela igreja, mas nós estávamos muito incomodados, eu principalmente. Quando você tem uma chamada e um propósito ministerial, você quer ser aguerrido, quer trabalhar, você quer novos desafios. Ele me procurou porque Deus havia colocado no coração dele um desafio de plantar uma nova igreja na região sul da cidade. Eu me lembro, nós fomos lá para a universidade conversar e orar sobre isso. E quando ele me apresentou isso, eu fiquei muito feliz e vibrando, porque o meu sonho era da Igreja da Vitória se tornar também uma plantadora de igrejas, porque nós fomos plantados também. E uma igreja aqui, ela com certeza, ela alcançaria muitos objetivos. Ela iria ser uma realização nas mais variadas necessidades que era apresentado naquela época. Muita gente, muitos hospitais, crentes batistas que não precisariam sair daqui. Então isso mexeu muito com o nosso coração. E além de tudo, o direcionamento de Deus para aquela região da cidade, que era uma região que precisava do apoio, da assistência espiritual, do povo batista aqui na cidade de Juiz de Fora. Então, quando Davi chegou um dia, né, à noite, e me mostrou aquele projeto e o mapa de Juiz de Fora, olha, não tem nenhum trabalho batista aqui, não tem igreja batista, são muitas pessoas, olha quantos apartamentos tem no Cascatinha, quantas pessoas estão aqui e que precisam ser alcançadas. E eu confesso que eu tive medo porque era começar do zero. A gente que é família pastoral, eu não sou pastora, meu irmão não é, minha mãe não é, mas a gente compartilha do ministério com o meu pai. E assim, as pessoas não têm muito essa noção, mas a gente sofre com ele, né? E eu via a inquietação que ele estava já há muito tempo de trabalhar, de arregaçar as mangas, ele tinha um chamado. E a gente incentivou, nós encorajamos vários irmãos para que formasse um grupo de apoio ao trabalho que o Davi, a Adriana e o Felipe, a Isabela começaram na casa deles com alguns irmãos. Então a gente ajudou na questão do aluguel da nova sede lá no 376, né, na Missão Batista Sul, e também com cadeiras, né, e enviamos irmãos da área do louvor para ajudar. Então isso para mim é motivo de muita alegria, de muita honra, participar do mover de Deus como pastor da igreja que apoiou a plantação da Igreja Batista Sul. Primeiro culto nós tivemos 65 pessoas, o Betinho tocou, o Léo já esteve presente com a sua família nesse culto. Muitas pessoas estiveram conosco e muitas ficaram, não saíram. Então ali, naquele dia, quando eu peguei naquela sexta-feira, 1º de fevereiro, quando as chaves na mão, ali foi muito significativo. Por quê? Porque muita coisa iria depender. E ali eu pude perceber que, de fato, a igreja estava nascendo e era arregaçar as mangas, trabalhar, confiar em Deus, que Deus tinha algo tremendo para aquela região e para as pessoas que estariam chegando. E no primeiro dia, no primeiro culto, já ficou gente em pé.
Então, nós tivemos a convicção, e principalmente eu, que tenho menos fé, né? É como se Deus mostrasse e dissesse, não precisa se preocupar, porque tudo já está programado, tudo já está providenciado. E foi assim que a gente se sentiu, desde o primeiro dia até o dia em que a gente se despediu. Já tinha criança naquele culto. E aí eu lembro que eu e Sara precisava de alguém para ficar com as crianças, não ia ter como ter culto, porque elas estavam inquietas. E eu lembro que eu e Sara, nós fomos para uma salinha que tinha atrás do nosso primeiro prédio. E ali nós fizemos a primeira salinha, né? O primeiro culto infantil. Eu acho que naquele momento tudo fez sentido, tudo se encaixou. E toda aquela inquietação que eu tava sentindo, medo, eu acho que Deus me confortou e deu paz e colocou em mim o sentimento de propósito, né? Lá na igreja, desde o início, todas as pessoas em que eu me relacionei, elas sempre me viram como um filho também. E isso foi muito importante para mim na construção da minha fé, porque isso me dava uma liberdade, me dava uma paz de saber que aquilo era de Deus e de saber que num momento tão importante da minha vida, de transformações, de mudanças, eu poderia ser quem eu era, eu poderia ser um servo do Senhor e agir da forma como Ele queria e não da forma como as outras pessoas queriam. Porque depois de 26 anos, eu fui pastoreado, né? E em especial sendo pastoreado por um amigo a quem eu admiro e chamo de amigo, irmão e pastor, né? Que é o Davi. Então ele pôde me ajudar no momento que eu precisei ser cuidado, né? Ser apoiado, e fiquei ali sendo pastoreado, e aos pouquinhos eu fui me envolvendo na igreja novamente, escola bíblica dominical, ajudando, né? E depois Deus levou o pastor Davi lá para Brasília, para pastorear a Igreja Memorial Batista de Brasília, e trouxe o pastor Ricardo. Existe uma foto muito especial e até profética, porque quando estava sendo montada ali as instalações da Missão Batista Sul, lá no número 376, estava o pastor Davi, e ao lado dele o pastor Ricardo, com a Aline, e eu e o irmão Willer. Ali estavam representados, né, o futuro pastor, que nem podia imaginar isso, né, o pastor Davi, que era o pastor da Missão Batista, e eu e o irmão Willer, que era um apoiador da Igreja da Vitória. Foi me apresentado exatamente a logo como ela é hoje. E a cor é uma coisa interessante. A cor laranjada, ela é a cor da igreja perseguida, ela expressa a igreja perseguida, mas ela também tem uma coisa: essa cor, ela identifica a pessoa que tem fome, é uma cor que dá fome às pessoas. É uma cor que pode ser utilizada, por exemplo, em restaurantes. Ela incita a fome, a satisfação. E aí a ideia de você construir uma árvore que fosse frutífera, que saísse da Bíblia. E você percebe que é um formato de uma árvore, mas a base dela é uma Bíblia aberta. E dessa Bíblia aberta, ela floresce os seus ramos com os seus frutos. Então você olha uma árvore, mas na verdade você está vendo uma Bíblia na sua base e os ramos, os galhos que vão frutificar. Então você alia nessa logo a palavra de Deus, a frutificação que a palavra nos leva, a vida através da árvore, na verdade, que é um conceito também de vida, de florescimento, e a questão de aliar isso à fome do ser humano para com a palavra de Deus. Eu gosto muito daqui é que a igreja é uma igreja missionária. Então, isso é o ID de Jesus, né? É o mais importante na nossa vida, é fazer discípulos, é pregar, é levar a palavra às pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Tá, aqui na IBSU foi muito importante no meu amadurecimento espiritual, sabe? Foi a igreja, assim, que foi onde eu consegui, de fato, estar assumindo o volante, né? Deixando de ser um passageiro na infância, né? E na adolescência e agora na vida adulta, que foi quando eu parti daqui, né? Tô morando fora. E eu saí, e graças a Deus, de bem com Deus, sabe? E com a vida espiritual bem encaminhada, sabe?
tendo a noção de que realmente é uma coisa importante para minha vida, estar em contato com Deus e que Ele é meu Salvador, sabe? E é isso que me marcou na IBSU, minha maturidade espiritual ter sido desenvolvida aqui. Então, desde os 13, 14, que é quando a gente entrou aqui pela primeira vez, que eu me lembre, a gente teve a oportunidade de crescer com muita gente aqui da igreja. Algumas pessoas foram, se mudaram, às vezes de cidade, de estado também, ou de igreja, mas ainda assim manteve uma quantidade de jovens da minha idade que sempre interagiu, a gente foi crescendo junto de certa forma. Então é muito bom Deus nos ter usado para ajudar no início a plantar a igreja, depois como colaborador, como membro da igreja, como pastor e participando em ministérios. E é bom a gente ver como que Deus tem trazido para essa igreja o chamado de missões, né? Eu sempre falo com o pastor Ricardo que foi o ardor missionário que plantou essa igreja aqui. E é o ardor missionário que tem feito essa igreja mover, e ela tem crescido exatamente nessa graça de cumprir a grande comissão e o grande mandamento, né, que é viver o amor, a comunhão entre os irmãos, a pregação da palavra, o ensino da palavra e o avanço da pregação do Evangelho. Então você que está chegando para fazer parte da família de Deus, né, da Igreja Batista Sul, venha com o seu coração aberto, venha com as suas mãos dispostas para você trabalhar e servir com amor e alegria, porque realmente Deus tem um propósito muito especial para essa igreja que nasceu no coração de Deus, com certeza. É preciso que a igreja tenha uma identidade e ela precisa descobrir o seu papel e a sua relevância hoje, sabendo que ela foi construída e estabelecida com um propósito de glorificar a Deus e de alcançar as pessoas. Então, vocês que estão à frente da igreja, não percam essa missão. Inclusive, o nome foi Missão Batista, porque nós tínhamos a missão. Não perder a missão é fundamental. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso propósito. Nós sabemos para onde vamos, precisamos saber como nós iremos alcançar as pessoas, e para isso a gente precisa saber como nós fomos chamados, por que nós fomos chamados e qual é a nossa missão. Então, permaneçam, frutifiquem, estejam perseverantes na obra do Senhor, sabendo que ela não será vã. Daqui a um tempo serão vocês que contarão a história que vocês estão estabelecendo nos dias de hoje. Batista da Vitória foi muito importante nesse processo, como o pastor Ubiratã mencionou aqui, lá no início. Parte dessas igrejas, dessas cadeiras que vocês estão sentados hoje, foram aquelas cadeiras que eles doaram lá atrás para a nossa missão. Eu lembro de pregar enquanto missionário lá na missão, e eu lembro que o louvor era composto pelos membros da Igreja Batista da Vitória. Então o tempo passa e muitas vezes nós nos esquecemos disso. E os irmãos sabem a nossa ênfase na glória de Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que nós precisamos honrar as pessoas e cultivar um coração grato. E num tempo de muita ingratidão, nós não poderíamos deixar nesses 10 anos de igreja de nos lembrarmos da nossa igreja, que foi instrumento de Deus para plantar essa comunidade. Então eu queria convidar aqui o pastor Hudson, por gentileza. Depois do pastor Ubiratã ter encerrado o seu ciclo ali na Vitória, a igreja teve outros pastores, e agora o pastor Hudson tem estado ali à frente. Pastor Hudson, muito usado aqui no estado de Minas Gerais, projetos missionários, tem esse ardor missionário, assumiu a igreja ali, tem feito um excelente trabalho, e a gente queria louvar a Deus pela vida dele, mas aproveitando a oportunidade também, chamar os membros da Igreja Batista da Vitória que estão aqui, por favor, para virem aqui à frente, todos vocês. Temos aqui seminaristas, inclusive, que estão apoiando lá o trabalho do pastor Hudson.
pastor Hudson, inclusive, irmãos, tem esse ardor missionário tão grande que ele, junto com a Igreja Batista da Vitória, possuem 5 congregações. Então, ele, daqui a pouco, além da Ibiçu e outras que a Igreja Batista da Vitória já abençoou, terão outras. E a gente ora para que a gente possa chegar um dia nessa fase de plantar também outras igrejas, como a nossa igreja mãe tem plantado outras igrejas. Eu queria passar aqui ao pastor Hudson. Em ocasião da celebração dos 10 anos da Igreja Batista Sul, louvamos a Deus e honramos a Igreja Batista da Vitória, igreja mãe da nossa comunidade de fé, que de muitas maneiras labutou e contribuiu para a plantação desta comunidade. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Meus irmãos, o nosso desejo era, até que o pastor Hudson pregasse, mas a gente tem aí um missionário do Oriente, então a gente teve que fazer aqui uma escolha estratégica, pedir desculpa a ele. E o que ocorre, meus irmãos? O meu desejo é que os membros da Vitória, que foram os plantadores, que oraram por isso, estivessem todos aqui, mas naturalmente eles estão cultuando a Deus. Quero agradecer muito a presença do pastor Hudson, que deixou o seu púlpito para estar aqui com a gente, junto com a liderança da igreja. Isso para nós é muito significativo para a nossa igreja local poder fazer isso pelos irmãos. A gente sabe que o galardão é certo no céu, mas é muito importante a gente aprender a fazer essas coisas e glorificar o nome do Senhor. Então, para a gente não pedir que todos os membros se levantem e dêem um abraço em vocês, a gente vai pedir então que os irmãos aplaudam esses irmãos aqui no lugar de um abraço. Que Deus abençoe vocês. Bom? Vou pedir ao pastor Vantuir, que estava lá no início nesse processo, que ore em gratidão a Deus e pedindo ao Senhor continue a abençoar o ministério do pastor Hudson e a Igreja Batista da Vitória, por favor. Grande Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam atribuídos ao Senhor, ó Pai. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, agradecidos, meu Pai, com a bênção que a Igreja da Vitória nos concedeu, Pai, de apoiar esse trabalho aqui nessa região da cidade, Pai. Muito obrigado pela visão dessa igreja, meu Pai, na época conduzida pelo pastor Ubiratã, Senhor Deus, e muitos dos que estão aqui hoje, Senhor Deus, estiveram naquela época, Senhor Deus, participando desse momento, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já havia colocado ali no coração do pastor Davi um desejo, Senhor Deus, e essa igreja entendeu, Senhor Deus, esse chamado do Senhor e trabalhou arduamente, Senhor Deus, para que esse trabalho começasse aqui, Pai. Apoiou financeiramente, dando móveis, trazendo pessoas, meu Pai, e nós somos gratos, Senhor Deus, ao Senhor, por estar conduzindo essa igreja, Pai. Eu te peço a sua bênção pela vida do pastor Hudson, Senhor Deus, que ele possa ter sabedoria vinda do alto para conduzir essa igreja, meu Pai, que essa igreja possa crescer e multiplicar para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus, que ela seja um farol ali na cidade alta, meu Pai, que ela possa alcançar aquele bairro para o Senhor Jesus, ó Pai, que seja uma igreja saudável, meu Pai, uma igreja que verdadeiramente prega a sua palavra, meu Pai, e que as pessoas que ao entrarem ali, Senhor Deus, possam sentir a presença do Espírito Santo ali naquele lugar, meu Pai. Abençoa esses homens, mulheres que estão aqui na frente, Senhor Deus, representando essa igreja, abençoa, meu Pai. Que eles possam ser bênção na vida do pastor Hudson e bênção ali naquela família, naquela igreja, como eles foram aqui, Pai. Muito obrigado. É o que nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe, gente. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, meu irmão. Queria chamar aqui o pastor Biratã, por favor, junto com a Luna,
com o Gustavo, se ele estiver presente. O Gustavo está ali, o Vitor está salvando vidas no Espírito Santo, bombeiro militar lá no estado do Espírito Santo. Meus irmãos, o pastor Ubiratã era o pastor na época da Vitória, como ele disse ali no vídeo, depois ele veio aqui para Ibiçu, e ele vem servindo aqui na comunidade, auxiliando o pastor Davi, e depois ele vem também sendo uma bênção na minha vida e na vida aqui da nossa comunidade. Vem aqui, por favor, Luna, Gustavo. O pastor Ubiratã tem nos abençoado de muitas formas, de muitas maneiras, como ele falou, em muitos ministérios, mas eu, quando cheguei, não sabia o que encontraria, mas encontrei pastor Ubiratã, pastor Emerson, Vantuir, que estava com o concílio marcado, e o pastor Sérgio. Eu falei, Senhor, 4 pastores na igreja. E eu tinha uma preocupação muito grande, como que seria com o pastor Ubiratã, porque ele foi meu professor de seminário, junto com o pastor Davi também, foi meu professor de homilética, então eu tinha uma preocupação de como seria. E logo no primeiro culto que a gente se encontrou aqui, na porta, eu falei, pastor Ubiratã, eu queria muito conversar com o pastor. Ele falou, não, eu que quero conversar contigo. Eu falei, meu Deus. E aí ele falou, a gente sentou ali no São Pedro, na Max Pão, e ele falou, pastor, eu estou aqui para te dizer que eu estou ao seu lado, você pode contar comigo, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar temeroso. Aquilo encheu muito meu coração de alegria, e ao longo desses anos que eu tenho visto tem sido exatamente isso. O cara que eu posso contar a qualquer momento, 15 minutinhos de antecedência, meu fiel companheiro de velórios, não falta um, eu e ele estamos sempre juntos lá na parte, às vezes, mais difícil do ministério, e a gente quer louvar a Deus pela vida do pastor Ubiratã, da Luna, do Gustavo, do Vitor, que está acompanhando aí online. Ao amado pastor Ubiratã Panizzi de Souza, nosso louvor a Deus por ter acreditado e mentoreado o projeto Missão Batista Sul. Também glorificamos ao Senhor pelos anos de empenho, dedicação e excelente serviço ministerial na Igreja Batista Sul. Por que nós passamos essa placa aqui ao pastor Ubiratã? Irmãos, pastor Ubiratã, junto com a família, estão de mudança para Belo Horizonte. Esse momento já tinha sido ensaiado algumas vezes, porque ele está sempre pregando fora, né? Conferencista internacional, quase, sempre convidado para pregar fora. O pastor Ubiratã não está aí, está pregando fora, convite. E às vezes em igrejas sem pastor, e a gente fica, poxa, vai receber um convite, vai deixar a gente. Então eu sempre fico aquela ansiedade, aquela preocupação, e agora chegou esse momento por uma questão familiar. A gente acompanhou, né, a irmã Luna perdeu a mãe, e o pai, já em certa idade, não pode mais ficar sozinho. Só que ele não aceitou vir para Juiz de Fora. E como ele é o pai, a filha tem que honrá-lo, então ela precisa estar cuidando lá, e mais natural, impossível, né, que o pastor Gustavo conclua sua faculdade lá. Então, a princípio, vai ser o nosso missionário em Belo Horizonte, vai continuar como membro da igreja, vai continuar parte aqui da nossa comunidade espiritualmente, certamente vai ter vindas aqui à cidade, vai estar conosco com toda a liberdade, e a gente não sabe o que o Senhor tem para ele no futuro. Se Deus vai abrir alguma porta ministerial em Belo Horizonte, se Deus depois há de trazer a família toda de volta para estar aqui conosco, mas de toda forma, a gente queria ter esse momento aqui de celebração a Deus, de oração, porque a gente não vai ver mais o pastor Ubiratã cada 2, 3 semanas no louvor, a gente não vai tê-lo aqui mais nas nossas reuniões do Conselho Pastoral, então a gente não queria que, de repente, o pastor Ubiratã foi a Belo Horizonte e nunca mais voltou.
A gente queria, ainda que a gente vá vê-lo aqui algumas vezes ano que vem, a gente queria de alguma forma ter esse momento aqui de honrar o Senhor e glorificar a Deus pela sua vida, tá bom? Pastor Biratã, muito obrigado pelo companheirismo e amizade. A gente sabe que a glória é do Senhor, mas uma benção teu irmão aqui ao nosso lado esse período, e certamente a gente sabe que a gente vai seguir junto, né, no reino de Deus. Gente, pastor Biratã não vai se escusar dos abraços. Eu vou pôr ele lá na porta hoje e todo mundo vai ter que dar um abraço nele, na Luna, no Gustavo também, mas a gente gostaria de pedir aos irmãos nesse momento que estivessem louvando ao Senhor pela vida deles. Vamos glorificar a Deus com nossos aplausos e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, quão maravilhosos são os teus caminhos, Senhor, mas ao mesmo tempo, quão insondáveis eles são. Quem conheceu a tua mente, Senhor? Ou quem foi o teu conselheiro? Deus, ninguém imaginou que o pastor da igreja mãe estaria um dia aqui pastoreando a igreja filha e hoje sendo aqui lembrado, honrado com a sua família, diante daquela igreja que ele plantou e da igreja que ele ajudou a plantar, que é a IBSU. Deus, nosso coração fica turvo, Senhor, preocupado, e eu fico pensando, Senhor, como é que eu vou fazer, Pai, na hora que eu precisar daqueles conselhos sábios, naquele momento que os outros não podem, mas Ele dá um jeito ali de chegar. Deus, mas como diz a Tua palavra, a gente não deve turvar o nosso coração, mas crer no Senhor, crer em Deus, no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua soberania. E a nossa oração agora como igreja é, primeiro, agradecendo ao Senhor pela vida dessa família querida, que de muitas formas nos abençoa, Senhor. Deus, eu pessoalmente também tributo glória ao Teu nome, pela vida dessa família. Deus, e queremos agora como igreja, pedir a Tua bênção, Deus, sobre essa casa. Deus, abençoando, Deus, esse tempo que eles terão ali em Belo Horizonte. Que o Senhor, assim como já tinha o conhecimento de quanto tempo eles estariam na IBSU, aqui em loco, presencialmente, agora sabe quanto tempo eles estarão em Belo Horizonte. O Senhor sabe o futuro deles, o Senhor conhece todas as coisas. Então, nosso pedido, Deus, é que o Senhor cumpra o Teu querer, cumpra a Tua vontade, continua a abençoar, continua a usar, continua a dar graça. Deus, em nome de Jesus, no louvor, na palavra, no aconselhamento. Deus, a aluna com a sua sabedoria. Deus, quantos meses a aluna estava ali, Deus, cuidando do seu pai, chegou hoje para estar aqui. Eu cheguei aqui, Deus, cedo, ela estava ali na cozinha, preparando café para a igreja. Deus, serva do Senhor. Deus, muito obrigado pela vida dela, pelo Gustavo, Senhor, que tem sido instrumento do Senhor para falar de Cristo aos seus amigos que não conhecem o Senhor. Muito obrigado pela vida, Deus, do Vitor, ó Pai, que está hoje formado ali no corpo de bombeiros, do Espírito Santo, pronto para casar com a Maria. Deus, nós te glorificamos que o Senhor tenha abençoado essa casa e pedimos as tuas ricas bênçãos, Senhor. Continua a usar essa casa, essa família, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que se aprover ao Senhor, que a gente ainda possa estar lado a lado, militando e trabalhando em prol do reino do Senhor Jesus. Deus, mas se não for possível aqui na mesma geolocalização, nós sabemos que espíritos estaremos sempre juntos. A amizade, o companheirismo no reino, ele continua, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. Eu perguntei se ela quer falar alguma coisa, pastor, só faço uma ressalva que meu pai até tentou vir para cá, né? Mas o clima de fora fez muito mal para a saúde, e aí por isso que ele não veio efetivamente, né? Obrigado, queridos. O pastor Biratã pode continuar aqui, não vai conseguir falar pelo que ele disse. Quero chamar o pastor Vantuir, o Betinho
e o Júnior. Meus irmãos, a igreja tem aqui um quarteto. Esse quarteto tem louvado ao Senhor por anos, em muitas igrejas, em muitos locais, em muitos contextos. E hoje, na hora que você for entregar aqui nesse momento seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer de forma eletrônica, a Isabela vai projetar ali para você. Você pode fazer aqui presencial, no lugar de nós louvarmos a Deus com o ministério de louvor da igreja. Nós vamos louvar a Deus aqui com o nosso quarteto. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar.
O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Vamos ficar em pé e falar com o nosso Deus, uma vez mais. Feche seus olhos, talvez você tenha algo a colocar diante do Senhor. Faça isso nesse momento, falando com Deus que sempre nos socorre. Senhor, nós te louvamos por tua graça maravilhosa. Quantas coisas maravilhosas, ó Deus, boas, nós ouvimos aqui essa noite. E sabemos e reconhecemos que tudo é por causa da tua graça que nos alcança, que nos transforma, que nos liberta e que demonstra o teu grande amor por nós. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem feito bem a esta igreja e o Senhor tem nos usado para levar o Evangelho adiante. O Senhor tem nos usado, Deus, para propagar o teu reino e vermos a expansão do teu reino nesta terra. E, ó Deus, o nosso pedido aqui, muito mais do que 10 anos, nós continuemos firmes, apegados à tua palavra, apegados a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas e o anunciando a outras pessoas, a fim de que o teu nome seja engrandecido. Nos abençoe, ó Deus, como igreja, para que possamos cada vez mais pregar a tua palavra, pregar o Evangelho com fidelidade, com clareza, a fim de que muitas pessoas se acheguem a nós. Senhor, olha para aqueles nossos irmãos que aqui estão essa noite com o coração aflito, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os acuda, que o Senhor estenda a sua mão de graça sobre cada um e possa lhes atender conforme a sua vontade. Muito obrigado, Deus, pelos dízimos e ofertas aqui entregues, e a nossa oração nesse momento é para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Nós estamos ansiosos, ó Deus, agora para ouvir a tua voz, porque sabemos que o Senhor irá usar o teu servo para falar ao nosso coração. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode se sentar. Graça e paz do Senhor Jesus. Você está assistindo esse culto e percebeu que agora a parte da palavra está um pouco diferente. O que aconteceu? Esse culto foi transmitido ao vivo e nós tivemos a presença de um obreiro, trabalhador transcultural em área de risco. Então nós não nos foi permitido, por razões óbvias, pela segurança dessa família, fazer uma transmissão pública. Mas a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade, agora que nós estamos deixando público esse vídeo,
que você veja o que aconteceu no culto, esses momentos tão importantes, honrando a Igreja Mãe, a Igreja Batista da Vitória, despedindo do pastor Biratã. Eu queria deixar público essa parte do culto, mas eu fiz questão também de trazer uma palavra que eu acredito que é consonante com o que Deus fez aqui nesse culto de domingo agora. Então, quero ler com você 1 Coríntios capítulo 12, vou ler na Nova Almeida atualizada, a partir do verso 12, o texto bíblico diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa perícope é usada pelo apóstolo Paulo, essa porção da Escritura, para trabalhar uma questão muito importante ali na igreja de Corinto. Aquela igreja tinha divisões. Alguns gostavam mais de um pastor, outros gostavam de outro pastor. Aquela igreja tinha disputas, como muitas vezes nós vemos em algumas igrejas, disputas entre um grupo do louvor com outro. Esse tipo de comportamento carnal, chamado nas versões mais antigas da Bíblia de porfia, que é essa competitividade exagerada, exacerbada e carnal, não é compatível com o espírito cristão e com o amor fraternal que Deus deseja que seja o norteador das nossas relações. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja e corrigindo os irmãos em muitos aspectos, percebendo esse cenário não saudável daquela comunidade, vai traçar aqui esse conteúdo, vai trabalhar essa questão da unidade da igreja. De uma forma ainda mais específica, ele está trabalhando sobre a unidade na igreja diante das manifestações espirituais que estavam ocorrendo e a vaidade de alguns irmãos que tinham determinados dons, colocando-se melhor do que outros que não tinham aqueles dons, ou tinham dons que eles julgavam ser inferiores. Então, é nesse contexto de dons espirituais, de utilização dos dons espirituais, que Paulo, então, vai trazer essa metáfora, respondendo de forma mais específica e imediata a essa visão de unidade quando o assunto é dom espiritual, e, ao mesmo tempo, trabalhando numa visão lato, numa visão macro, combatendo esse espírito de competitividade porfia que havia na igreja de Corinto. Esse texto é um texto simples. Paulo está, pelo Espírito Santo, comparando a igreja de Cristo a um corpo. Jesus é o cabeça, é o cérebro que comanda todo o corpo, como nós entendemos aqui no nosso corpo humano. O cérebro, sem ele, o corpo está morto. E todos os membros são os membros da igreja, que assim como no nosso corpo o dedo, a orelha, o nariz, os olhos são importantes, Paulo vai trabalhando que cada membro na igreja local é importante, seja qual for o seu dom.
E aí ele vai trabalhando essa metáfora, dizendo que todos nós somos batizados em um só Espírito, todos nós somos batizados nas águas da mesma forma, todos nós somos parte do mesmo corpo que é a Igreja de Cristo Jesus, de forma que precisamos ter essa visão de unidade, de forma que nós não podemos desprezar os outros, que nós julgamos ser menos importante do que nós, enfim. Eu queria, uma vez que esse texto é muito claro e objetivo, partir desse entendimento, então, e fazer algumas aplicações. Primeiro, fazendo a aplicação primária do texto, que é na igreja local. Nós precisamos entender que cada membro da IBSU, você que está acompanhando que é de outra igreja, cada membro da sua igreja local é importante. Ninguém é desnecessário. Há aqueles cheios da graça de Deus que têm muitos dons. Outros têm alguns dons que não aparecem muito, mas eles têm dons e são importantes. Alguns aparecem no serviço da igreja local, outros aparecem menos, mas todos são importantes. Alguns fazem um grande serviço no reino de Deus, nas suas famílias, e Deus é glorificado, mas isso não aparece na comunidade local. Então não é porque nós não estamos vendo que eles não são importantes. Então eu quero trazer essa palavra de encorajamento a você. Você é importante na sua igreja local, independente se você sente isso, se você percebe isso ou se alguém te disse isso. É como ele diz aqui no texto. Se o membro diz eu não sou importante, ele não deixa de ser do corpo. É o que está aqui no versículo 16, por exemplo. Se o ouvido disser porque não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, para além das suas impressões, para além do fato de você se sentir ou não amado por determinada pessoa na comunidade local, você é importante na igreja local. E quando você entende isso, compreende isso, você vive, opera e trabalha com intencionalidade. E aí eu quero dizer que você é importante com a sua presença, porque num culto vazio ninguém quer vir. Você é importante falando de Jesus para as pessoas, convidando pessoas desigrejadas para estarem conosco. Você é importante na comunidade com seus recursos de tempo, humano, dons espirituais, recursos financeiros. Então é maravilhoso quando a gente tem aquele membro que está envolvido em todas essas áreas. Mas nós valorizamos aquele que pelo menos uma área está fazendo ali o seu papel. Aqueles até que estão enfermos e por causa disso não conseguem vir ao culto, mas estão acompanhando online, você é importante. Porque ter ali no algoritmo do YouTube a sua presença no culto online vai gerar melhor projeção do canal e o evangelho vai ser espalhado ainda mais, porque você assistiu online, porque você teve esse compromisso. Você está doente, você não pode vir, você está orando pela igreja, as orações de um justo valem muito os seus efeitos. Então uma curtida do vídeo, uma inscrição no canal, um compartilhamento no story, todos nós somos importantes. E esse texto trabalha isso, na nossa pluralidade de dons, nossa pluralidade de ministério de ação, visível ou não para a comunidade local, cada membro da igreja é importante. Então, para de se sentir pequeno, para de se sentir, eu não sou relevante, o pastor não se lembra de mim, eu não sou lembrado para isso ou para aquilo. Tudo isso é voz que emana do nosso interior pecaminoso e do maligno que quer te afastar da comunidade. Você é importante para a sua comunidade local. Inclusive você que está assistindo isso e não é parte da IBSU, se você está desigrejado, volte para a sua igreja, seja uma bênção. Deus te colocou lá com um propósito. Segunda aplicação que eu quero fazer é no sentido não da comunidade local, mas entendendo que o corpo de Cristo se dá olhando para a comunidade local, onde cada membro da igreja é parte desse corpo, mas pensando no grande corpo de Cristo, que é a igreja teologicamente chamada de universal, que é a reunião de todos os crentes e todas as igrejas ao longo da história, em todos os lugares do mundo. Pensar que dentro desse corpo de Cristo, cada comunidade local é um membro desse corpo. E eu queria fazer esse exercício, sobretudo nesse momento que nós celebramos a Deus pela vida da Igreja Batista da Vitória, e encorajar você a ter uma leitura correta quando olhar para outras igrejas. Nós não podemos ter uma visão de competitividade em relação a outras igrejas locais. Isso não agrada a Deus. Isso não glorifica a Deus. É muito importante que nós, ao olharmos para outras igrejas, vejamos com respeito, com honra, com carinho.
Nós não podemos querer ver o mal da outra igreja para que a nossa seja beneficiada. Pelo contrário, nosso papel é abençoar outras igrejas, orar por outras igrejas, falar bem de outras igrejas, honrar outras igrejas, encorajar outras igrejas. Se cada comunidade local tivesse essa visão de reino, a história seria muito diferente. Então, cada igreja local não existe para competir com outras, mas crendo em um Deus soberano, nós sabemos que esse Deus soberano, ele vai colocar suas ovelhas onde ele quiser. Cada igreja local é um aprisco, é um curralzinho. Nós somos todas ovelhas do sumo pastor. E Jesus vai colocar em cada aprisco as suas ovelhinhas. Então nós precisamos reconhecer a graça de Deus no outro, na outra comunidade local, saber que Deus tem nos usado, mas tem usado outra igreja também, outros irmãos, outro pastor, saber que existem outras igrejas bíblicas saudáveis na cidade, no Brasil, no mundo, e não ter nenhum tipo de sentimento de arrogância, de superioridade, como nós vemos em algumas comunidades. Eu sou da igreja tal, e a pessoa enche a boca para falar como se a igreja dela fosse superior às outras. Não, com alegria sim, de ser parte da nossa comunidade local, mas sem nenhum tipo de vaidade, de vanglória. Existem muitas igrejas que ficam buscando fortalecimento da sua marca de uma forma pecaminosa, vaidosa, e nós não queremos isso. Nós queremos ter essa compreensão que Deus tem levantado igrejas, que nós somos apenas mais uma comunidade local, que nós temos que trabalhar em cooperação com as outras, e nesse sentido que a gente quis louvar a Deus e honrar de forma especial a Igreja Batista da Vitória. E nós somos muito gratos ao pastor Hudson, à liderança da igreja que esteve presente aqui conosco nesse culto, porque nós queremos salientar isso para a nossa própria membresia, para a nossa própria comunidade, para não haver devaneios nesse aspecto e sentimento de superioridade. Pelo contrário, nós precisamos ter essa tranquilidade, essa humildade. Nós não somos melhores que ninguém e a nossa igreja existe porque Deus a plantou e ela existe para a glória de Deus. Somos apenas mais um membro do grande corpo de Cristo e temos que lutar para sermos saudáveis. E Deus vai nos usar como Ele desejar. E por fim, meu irmão, minha irmã, dentro desse contexto, eu quero também fazer uma última aplicação, que enquanto membro do corpo de Cristo e de uma igreja local, como o nosso dedo tem um papel, uma função, o nosso ouvido tem uma função, você tem uma função no reino de Deus. Se você não tem sido intencional e efetivo em ser atuante no reino de Deus, eu quero te encorajar a ser mais atuante, a encontrar um ministério para servir em 2024 na sua igreja local, a ser bênção. Você pode me procurar, mandar uma mensagem se você é aqui da igreja, você pode procurar líderes de ministério, mas se envolva de alguma forma, sirva de alguma forma. Você pode ser muito mais usado por Deus, talvez que você jamais imaginou. E Deus talvez já te concedeu alguns dons que você só vai descobrir quando você começar a usar. Então se envolva mais no reino de Deus, porque é bom, é prazeroso para você e, sobretudo, Deus vai ser mais glorificado. O que você acha? Que Deus é mais glorificado numa igreja onde todo mundo está fazendo algo, sendo parte efetivamente, ou numa igreja de espectadores, onde apenas 2 ou 3 estão carregando todo o corpo nas costas? Então é um lugar para você no ministério. Eu quero te encorajar a fazer uma análise. O ano vai se findando, o próximo está chegando. Você serviu ao Senhor de uma forma que você se alegra esse ano? Ou você termina o ano um pouco com aquele sentimento de que, poxa, eu poderia ter feito mais? Se esse é o seu sentimento, 2024 está aí para você poder fazer mais pelo Senhor. E por fim, eu quero também trazer uma palavra a você que porventura está ouvindo esse vídeo, mas ainda não faz parte de uma igreja local, ainda não é um cristão e ainda não foi inserido no corpo espiritual de Cristo. Porque só é inserido no corpo espiritual de Cristo aquele que reconhece que Jesus morreu por ele, ressuscitou dentre os mortos, reconhece seus pecados e pede perdão a Jesus. Se você está ouvindo esse vídeo e não faz parte do corpo de Cristo, reconheça que você é pecador, entregue-se a Cristo Jesus, creia no sacrifício dele por você e ele quer batizar você, imergir você no corpo dele. Fazer de você não só uma criatura amada de Deus, mas um filho adotado e alguém que vai ser parte agora do corpo de Cristo. E aí você vai poder ter inclusive a segurança de que após a sua morte, você vai estar com Cristo porque você agora está espiritualmente conectado a ele e isso nunca mais pode ser desconectado.
E você que está ouvindo essa palavra, está desigrejado, não sabe qual é o nome do seu pastor, nem o endereço da sua igreja, Deus está falando com você também. É hora de você voltar à sua comunidade, é hora de você ser parte da sua comunidade, é hora de você ter um pastor, é hora de você ter uma igreja efetiva. Deus te inseriu na igreja universal do seu corpo para que você possa expressar isso dentro da igreja local e efetivar assim a sua jornada com Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um dia abençoado, uma noite, eu não sei que horas você está assistindo esse culto. A gente fez questão de trazer essa palavra aqui para abençoar a sua vida, você que está acompanhando esse culto. A gente pede desculpas pelo transtorno, você que estava esperando para ver esse culto ao vivo, mas foi por uma questão missionária. Enfim, Deus te abençoe muito e que em 2024 você esteja mais coladinho, juntinho no corpo de Cristo. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima transmissão. Se Deus quiser, domingo nós estamos aqui de novo, pregando a palavra do Senhor, dando prosseguimento à exposição de Lucas. Obrigado, Léo, pela produção do vídeo de hoje. Queiroz, Natália, que produziram os outros 9, trabalharam muito. Glória a Deus pela vida de vocês. As irmãs fizeram um café da manhã para a gente aqui hoje. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor. Amém. Queremos cantar essa música de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito durante todos esses anos pela nossa igreja e por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a
somos gratos por tudo que Deus tem feito por nós, que o Senhor te abençoe e te dê uma excelente semana, amém?